E eles têm uma sabedoria bem mais tempo que nós, né? E eu acho que é de boa orientação esta para as mães que estão ouvindo não ficarem ansiosas com esta necessidade de as crianças terem companhia, terem que ir a uma creche, terem que aprender, né? Sem o aval, sem a avaliação do seu pediatra, né? Sem essa opinião importante para que os seus filhos se fiquem seguros, né? E não corram riscos maiores, né? Nessas creches, o senhor acha que depois dos 2 anos existe uma segurança maior, então, para que as crianças possam frequentar? Na verdade, assim, claro que existem exceções quando a família, né, os pais trabalham, quando não tem um avô como um cuidador, né? Quando não tem uma pessoa de confiança, bom, às vezes é impossível não levar a criança à creche, mas na medida do possível, se houver, né, esta alternativa, né, de um outro cuidador, de um avô muito carinhoso, não existe nada melhor que um avô para dar um amor, né, fazendo uma comparação com uma pessoa, né, que é um profissional que está trabalhando na creche. Ao mesmo tempo, eu acho assim que existe uma certa ansiedade dos pais no sentido de achar assim que meu filho vai ficar muito atrasado em relação ao desenvolvimento se ele não for logo para a creche. E a gente sabe assim que até os 2 anos, 3 anos de idade, a criança quer descobrir o mundo, ela quer ser criança. Então, assim, às vezes a gente observa, né, que algumas creches, e eu não tenho nada contra, né, nenhuma creche em especial, eu acho apenas que existe às vezes uma colocação assim de que a nossa creche, as crianças já trabalham com informática e já tem aula de inglês e já, né, tem aula de violão e assim uma coisa muito precoce. Então eu acho que realmente assim a criança primeiro ela tem que descobrir o mundo, né? Ela tem que descobrir o que tem atrás da porta, né? Se ela morder alguma coisa, ela tem que saber se aquele gosto é um gosto saudável ou não, né? E ela tem que se relacionar. Também, depois dos 2 anos, eu vejo assim, a criança já saiu das fraldas, né? Ela já fala, ela já consegue entabular uma história. Então, o relacionamento social a partir de 2, 3 anos, ele aí acho que é saudável. Mas antes disso, eu não vejo, vamos dizer, nenhuma vantagem em uma criança ir na creche antes dessa idade. É uma preocupação, assim, muito importante das mães e dos pais. Antes de consultarem os vizinhos ou amigos para saberem o que é melhor, consulte o pediatra. Esse vai dar uma informação melhor e mais segura para o seu filho, né? Mas quais são os sinais mais importantes que as mães, principalmente as mães que notam mais, que estão mais com os filhos, devem se preocupar com essas doenças respiratórias? Eu diria assim que são algumas coisas interessantes assim do ponto de vista de febre, né, que é um sinal assim evidente que algo existe de errado com o pequeno paciente, né? Então, existem alguns marcadores assim nas orientações das sociedades de pediatria. Uma delas assim, é uma febre muito alta. E o que é febre alta? Febre alta é acima de 39,3 graus centígrados. Isso já é um sinal assim, de alerta, né? Uma prostração muito exagerada da criança, mesmo daí com uma temperatura mais baixa, né? Ou então a manutenção de febre por mais de 72 horas, né? Então, às vezes eu oriento aos meus pacientes, se a febre não é alta, se a criança está num aparente estado anímico normal, segundo a observação da mãe, né? E ela dá um antitérmico e a temperatura baixa, né? Em princípio não existe assim uma preocupação maior, né? Claro que se passar de 72 horas tem que avaliar. Também sintomas, né, de coriza, tosse, né? E vômitos eventualmente ou alguma outra manifestação digestiva também pode estar relacionado com algum quadro respiratório.
Esses sintomas, geralmente, eles não são sintomas pontuais, são sintomas que são continuados, né? Ou um conjunto deles que faz a preocupação ser maior, para buscar a ajuda do profissional, né? Os pais têm essa preocupação e às vezes têm um medo muito grande, né? Tem uma coriza, ou seja, o corrimento no nariz que fica pouquinho, já ficam com medo e tal, mas às vezes são leves resfriados, né? Exatamente, né? Um resfriado é uma, vamos dizer, existem uns sintomas respiratórios, mas não existe uma febre, se tem uma febrícula, né? Diferente de uma gripe, né? Que geralmente tem uma temperatura mais alta. E uma coisa também que eu gostaria de comentar, assim, sobre os pacientes alérgicos nessa época, né? Eles apresentam muita dificuldade respiratória, né? Principalmente os asmáticos, então eles têm uma dificuldade na expiração do ar. Então, quando eles inspiram com uma certa facilidade, mas quando eles colocam o ar para fora, eles fazem um chiado. E a partir disso eles têm que aumentar a frequência do número de vezes com que respiram por minuto. Isso também é um sintoma, né, que faz então com que a mãe observe que ele está respirando mais rápido e com mais dificuldade. Bom, essas doenças são as mais comuns. Alguma doença importante, mais grave, que esteja sendo anunciado ou está acontecendo agora, atualmente, no inverno, assim, como a gripe A, por exemplo? Na verdade, a gripe A, ela, aparentemente, assim, nos 2 últimos invernos, ela não houve, assim, um maior incremento do número de casos. E eu acho, né, que a gripe A, como todas as gripes, ela tem geralmente uma complicação porque existe uma comorbidade. O que é comorbidade? É a criança que, junto com a gripe, ela tem algum fator que faça com que ela tenha as defesas diminuídas, tipo uma criança asmática, uma criança com baixo peso, uma criança que não é amamentada, uma criança que vai na creche, né, e que pode ser contaminada pelos outros. Agora, normalmente, uma criança que é bem nutrida, né, e que tem esses critérios que eu falei, né, ou não tem, né, se ela tiver, vamos dizer, sendo amamentada, ela vai, geralmente, mesmo tendo uma gripe A, ela vai ter uma boa imunidade e vai responder assim como todas as outras gripes. Bom, doutor Telmo, eu não sei se o senhor gostaria de dar alguma sugestão às mães que estão nos vendo, né, e nos ouvindo, sobre algum cuidado básico mais específico para as doenças atuais dos seus filhos, assim. Uma coisa assim que me chama a atenção, e é uma queixa frequente aqui no consultório, é de que as mães aqui me procuram dizendo que seus filhos não se alimentam. E isto, na verdade, normalmente não é bem assim, né? As crianças, na verdade, assim, elas tendo 2, 3 anos, elas continuam tendo uma alimentação muito abaixo do leite, e o leite é muito calórico, e isso aí faz então com que elas percam o apetite, e a partir disso não comam os outros alimentos que deveriam, né? E o que é importante também é colocar um exemplo que eu seguidamente coloco para elas. Uma criança nasce ao redor de 3 quilos. Com 1 ano de vida, ela tem mais ou menos em torno de 10 quilos. Então, ela aumenta 7 quilos, mais ou menos, ela triplica o seu peso. Do 1º para o 2º ano, ela, com os 10 quilos, ela passa para 12 quilos. Então, ela aumenta no 2º ano de vida e nos anos subsequentes só 2 quilos. Quer dizer, ela aumenta 20% do peso. Então, assim, no 2º ano de vida, a criança ela quer descobrir o mundo, ela quer brincar, brincadeiras saudáveis, essas sim são importantes, né? Não deixar uma criança o tempo todo na frente da televisão, né? E se alimentar, assim, de uma maneira, no 2º ano, já diminuindo a quantidade de leite que tomam, né?
e começando a introduzir os outros alimentos de uma forma principal e deixando o leite como secundário. E deixar ela ser feliz, né? Que isso é uma coisa assim que a gente nota muita criança com um certo grau de tristeza e de repetição de atos, né? No dia a dia delas. A gente até estava comentando antes, a transposição da ansiedade dos pais para os filhos contamina muito e dá problemas sérios, né? Então, são cuidados que os pais têm que ter para não fazer isso com seus filhos, né? A transmitir para eles aquela ansiedade, aquele sintoma que eles têm, os problemas que eles têm para a criança, né? Então, isso tem que ser um cuidado importante. Exatamente. Eu acho que ao mesmo tempo que vem crianças aqui que as mães dizem que os filhos não comem, existe uma grande epidemia, e isto a gente vê, né, na mídia sendo veiculado mundialmente, é a obesidade, né? Então tentam transferir, né, talvez o pouco tempo que estão em casa, né, dando atenção para o filho com muita alimentação de baixa qualidade, né, com um grande aporte calórico, o que desenvolve a obesidade e com riscos assim futuros, né, de desenvolver, né, hipertensão, diabetes e uma série de consequências a partir disso, né? Bom, são dados importantes, mas eu queria fazer um intervalo para voltar daqui a pouco, porque tem um assunto importantíssimo que eu vou falar com o Dr. Telmo. Aguardem.